Bom dia, bom dia. Hoje é domingo, dia 22 de setembro. Nós começaremos aí umas análises de investimentos a pedido da Melissa, que foi encaminhado para ela aqui. Vamos colocar o motivo da nossa análise de hoje. Nós temos aqui algumas informações. Uma postagem aqui de Guilherme Agnello, investir é só para ricos, né? E aqui ele mostra uma notinha de 5, o que você consegue comprar uma ação da Raizen nesses valores, Klabin, JHSF, 10 pila mais ou menos a média da cena para até R$10, Sanepar, Irani, Copel, até 20 Itaúsa, Santander e Caixa Seguridade, até R$50, Banco do Brasil Seguridades, BB Seguridades, ou a Engie, que é a energia, até R$100, VEG, Vale e Sabesp. Então, assim, vamos dar uma olhadinha. Melissa, o que era que você queria mesmo? Quais eram as ações que a gente vai dar uma olhada aqui que você demonstrou interesse? Eu quero analisar as de banco, então imagino que as que estão Banco. na faixa dos R$20 ali, né? Então tá. Banco. O que tem de banco aqui? Nada. Isso aqui é energia, é celulose, aqui é shopping, aqui é saneamento, de novo celulose, energia, banco. Esse aqui é uma holding, tá? Então é uma holding do Itaú, que basicamente ele tem o Itaú e outras empresas. E aqui o Santander, que aqui é banco, sim, ó, o Santander, SAMB 11, SAMB 3, SAMB 11 e SAMB 4. São essas três que nós temos possibilidade de analisar. E aqui é seguro, Caixa Seguridade, tá? Aí a próxima de banco, tem alguns outros bancos nessa faixa, como o Banrisul e entre outros, tá? Mas nós vamos dar uma olhada nesses na faixa de R$20, ok? Para a gente poder fazer uma análise, a primeira coisa que a gente pode fazer é procurar aqui um site, vamos ver aqui, sair aqui do Investidor 10. Investidor 10 é um site bem interessante para a gente pegar alguns pontos. A gente vai pegar aqui ITSA 4, que a Itaúsa, né? Ó, ela tem duas, a 3 e a 4, a preferencial e a ordinária. Então vamos pegar aqui ITSA 4, para a gente fazer uma pequena análise. Essa análise ela está Itaúsa Investimentos, a cotação atual dela está 10,97, uma valorização nos últimos 12 meses de 36,05%, com um PL descontado, que é o preço sobre o lucro, de 7,92, onde o número base, uma linha de referência, é um múltiplo de 15 para boas empresas com boas informações, ou seja, com bons dados empresariais. O PVP ele mostra que o valor patrimonial da empresa está 36% acima do valor, onde a referência é 1. Se você tem acima de 1 é ágil, se você tem abaixo é deságil, ou seja, está desvalorizada quando está abaixo de 1, ou seja, você tem uma boa oportunidade de compra, porque ele tem uma valorização para chegar no 1, né? Deixa eu só tirar isso aqui. E ela está pagando um dividend yield de 6,73%. Itaúsa, um exemplo aqui, ó, ele mostra um gráfico, se você tivesse investido R$1.000 há um ano, hoje você teria R$1.368 com a valorização que ela teve nesse período. Ok? É mais ou menos isso aí. Com relação a algumas outras informações aqui, a gente pode comparar a Itaúsa pelo setor. Então, ela tem um PL de 7,92, quando a média do setor está um pouco acima. Tá? E aqui a gente pode verificar a média, ou seja, o histórico dela, que ela está alinhada, né? Ou seja, desceu um pouquinho aqui em 2015, estava bem abaixo, aí deixa subir um pouquinho, ela geralmente mantém, e uma média dela é 7,61, então ela está um pouquinho acima da média dela de 2014 até agora, dos últimos 10 anos. Tá? Então aqui a gente pode fazer essa análise. O que eu posso dizer de Itaúsa aqui? Ela tem aqui embaixo a média de dividendos que ela pagou nos últimos 5 anos, que é de 6,72. Ou seja, aqui nós temos até 10, por exemplo, até 11, um pouquinho, mas não chegou. Então aqui em 2015 ela pagou bastante dividendo, pagou 10,75.
aqui pagou 9,74, mas uma média dela nos últimos anos está bem em linha com o que ela está pagando. Ela está pagando a média 6,73% e 6,72%, né? Está muito próximo da média do que ela está pagando. Ela teve, então, pagamento no ano de 2024, vamos pegar aqui para a página seguinte, ela começou pagando 2 centavos em janeiro, né, 2 de janeiro de 24. A Datacom, para você entender, é a data onde você tem direito a receber esse pagamento. Se você obtiver as ações até o dia 30 de 11 de 23, por exemplo, você tem nesse pagamento programado, dia 2 de janeiro de 24, o direito de receber 2 centavos por ação possuída. Quanto mais ações você tiver, você multiplica. Se você tiver 10 ações, você multiplica esses 2 centavos por 10. E aí ele fez novos pagamentos. Em março, 7 centavos. Outro pagamento no mesmo dia, de 8 de março, 30 centavos. Aqui, JCP e dividendo, tem diferença. Dividendo, quando ele paga por dividendo, ele paga direto sem imposto de renda. E aqui o JCP é quando ele faz o pagamento com 15% de imposto retido na fonte. Então você já pega, já recebe o valor já descontado dos 15%, tá? Então o que acontece aqui? Nessa mesma data ele pagou 7 centavos e 30 centavos. Em abril ele pagou mais 2 centavos. Em julho, agosto ele pagou 7 centavos. Né? Então aqui tem esses pagamentos programados, inclusive para agora, para outubro, abril de 25 já tem Datacom confirmada. Então, se você obtiver essas ações aqui, em todas essas datas você vai ter direito a receber esses pagamentos. Não sei se ficou claro para vocês entenderem. Tá? Então aqui ele mostra um radar de dividendos, ou seja, que é mais ou menos quando que são os possíveis datas de pagamento de dividendo e também de Datacom, né? Aqui você coloca as possíveis Datacom para pagamento da Itaúsa e a data de pagamento possíveis, previsíveis, são nesses meses aqui. Beleza? Tá. Voltando aqui só para a gente fechar a análise, esse site está aberto para todo mundo, tem uma parte que é Pro, que é paga, mas o que você precisa essencialmente para uma primeira análise, para uma análise rápida, você pode observar aqui, com esses dados que eu te passei. Se você quiser verificar e assinar, você pode assinar, mas basicamente essa parte gratuita que já te ajuda bastante. Você pode ir também no próprio site da Itaúsa, onde ele tem a parte destinada aos acionistas, você pode pegar dados técnicos divulgados pela empresa. Você pode obter esses dados no site da CVM também ou na B3, tá? Deixa eu ver mais o que a gente pode fazer. Então, se a gente puder observar, está um pouquinho acima do valor patrimonial, um PL bem atrativo, bem bom, ou seja, para boas empresas, e um preço de R$ 10,97. Se nós pegarmos aqui, deixa eu tentar achar aqui o meu Total Trader, eu puxando Itaúsa e TSA4, eu consigo pegar o histórico dela um pouco mais completo. Se eu pegar esse, aqui está no diário, deixa eu colocar período diário, deixa eu colocar no semanal aqui, para a gente poder ter um pouco mais de um período um pouco maior, que vai de meses até anos. Então aqui você consegue ver o raio-x, a espinha dorsal da Itaúsa, desde lá de 1993, 94, que ela começou a operar na Bolsa de Valores, até os dias atuais. Esse aqui é um período semanal, né? Onde cada candlestick desse, cada barrinha dessa, corresponde a uma semana inteira de negociação. Tá? Aqui eu tenho um período um pouco menor, que é o diário. Cada barrinha dessa, ela equivale a um dia. Para você ter uma noção básica, hoje Itaú, ela está com uma valorização, a Itaúsa, perdão, essa holding, ela está com uma valorização. Eu tenho o costume de colocar aqui no meu planejamento essa linha branca aqui, que é o topo histórico, tá? O topo histórico foi onde ela atingiu esse valor, né, num determinado ponto no tempo, que é o valor histórico dela. Nos últimos dias, a partir de 20 de 6 de 24, ela deu uma forte valorização, desceu mais ou menos nessa faixa de preço do 9,59, 9,60
e deu essa estourada para cima aqui. Ou seja, se você comprar aqui nesse momento, você está pagando um pouquinho mais caro do que você deveria pagar. Eu geralmente faço uma análise de faixa de compra, de região de compra. Então, se a Itaúsa estivesse negociando nessas regiões aqui, estaria pela minha análise, que é uma estratégia que eu defini, para quando eu faço as compras, que todo investidor inteligente ele compra na baixa e se precisar vender, vende na alta, né? E aí o que que acontece? Para essa região aqui, provavelmente eu compraria sem problema a Itaúsa, porque perceba que é uma região de preços onde ela está atrativa. E sem contar que, deixa eu tirar aqui essa mãozinha, se eu pegasse, por exemplo, que fizesse uma compra aqui com a valorização até aqui no preço atual, eu teria recebido no upside de 18,58% de upside, ou seja, de valorização desde a compra até a região de preço atual. Então, o que que acontece? Aqui um pouquinho menos, a região de preço, a região atual, que é aqui, ó, 14, mas vamos pensar aqui nessa região de topo, 16%, ou seja, daqui até aqui tem 2%, né, de upside. Se você fosse uma pessoa que fosse fazer um swing trade, ou seja, não tivesse tanta paciência de esperar, aqui em 14/6/24, está aqui embaixo, ó, essa data ela aparece aqui embaixo. Quando eu coloco esse X, essa linha, perceba aqui ó, que são os meses que ficam fixos, e quando eu coloco o mouse em cima, ele já vai repousar ali dando exatamente a data, ou seja, 14/6, um período relativamente curto de um mês, ela valorizou 9,89%, 10%, daí depois caiu de novo e depois deu essa estourada para cima aqui, com essa, antes da decisão do Copom, né, de aumentar a taxa de juros, ela deu essa aumentada aqui, a Bolsa vivia uma euforia, então ela tinha essa possibilidade de upside. Se, por exemplo, eu comprar aqui no preço que está, se ele abrir segunda-feira, 10,98, eu vou ter um upside aqui, bem pequeno. Deixa eu chegar um pouco mais perto. Eu tenho que botar a mãozinha para chegar um pouco mais perto aqui. Para chegar nessa faixa de preço, eu tenho o quê? Eu tenho essa valorização aqui. A cotação é mais próxima, mais alta de 2%. Então não vale muito a pena. Tá? Então, no momento atual, ela está com um preço alto para você fazer um ponto de entrada. Então, o que acontece aqui? Pela análise técnica, pela análise gráfica, a gente vai observar os pontos ideais de entrar e sair de uma ação. Compra na baixa, vende na alta. Compra na baixa, vende na alta. Por isso, se você observar, como eu sempre falo, que o longo prazo, né, ele é o mais interessante, porque se eu tivesse comprado numa baixa aqui, por exemplo, lá em 2022 e tivesse deixado ele oscilar, pode ver que ele oscilou, ele subiu, ele desceu, não, sem preocupação, deixa ele trabalhar. Ele estava com uma linha da média de 200 períodos caindo, aí deu uma leve subida, caiu de novo, ou seja, pegou força, a acumulação, a região de acumulação e só subiu. Se eu tivesse, por exemplo, comprado Itaúsa aqui atrás, deixa eu tirar a mãozinha aqui para poder fazer a variação do upside aqui. Até esse ponto aqui, eu teria obtido quase 100%, 86,9% de upside. Isso nós estamos falando de 2 anos. Então, o período curto, que eu entendo para mim que período curto é 2 anos, para quem trabalha com longo prazo, para mim, ou seja, para mim, se vale para mim, não necessariamente possa valer para você. Mas aqui eu já consigo te mostrar que se você tivesse paciência de ter esperado 2 anos, né? Vamos pensar aqui, um ano, 23, vamos aqui, agosto, setembro de 23, setembro de 23 estaria aqui, um ano já teria valorizado 40% nessa ação. Então existem várias ações boas que pagam dividendos, que têm esse potencial de valorização. Agora não é o caso da Itaúsa. A Itaúsa vai continuar subindo? Sim, mas ela tem nesse momento a ação está cara. Se ela tivesse mais ou menos aqui no meio, beleza, mas aqui ela está muito cara. Então ela tende a fazer o que quando ela alcança esses pontos? Se a gente pegar esse período aqui, vou botar um pouco mais perto, pegar a mão aqui, para poder aproximar.
Se a gente pegar esse período aqui, ó, que ela aumentou bastante, é um período similar com esse aqui, ó. Nesse aqui é similar a esse, que é similar a esse quando ela aumentou, aumentou bem. Aqui, ela chegou nessa região de preço e caiu. Ela chegou nessa região de preço e caiu, chegou nessa região de preço e caiu, chegou nessa região de preço e caiu. Aí deu mais uma fortinha, caiu. O que vai acontecer agora? Ela vai corrigir mais ou menos até aqui e vai voltar a subir, acumular e subir. Só que essa acumulação, por exemplo, daqui desse ponto, ou seja, dessa data de 20 de 3 de 2024 até aqui, ó, onde ela saiu desse teto, ela está de lado desde março até 23 de agosto. Entendeu? Então, assim, ó, ela ficou bastante tempo de lado. Mas não tem problema, ela acumulou aqui e a tendência que ela tem é de subir. Entende? Então, só que não é garantia, né? Mas tem outros indicadores aqui que numa próxima eu posso explicar como é que eles funcionam. Mas Itaúsa agora eu entendo que está com um preço um pouquinho descontado. Tá? Vamos voltar lá na imagem que a Mel trouxe. Itaúsa, Santander. Santander ele teve um pouquinho, SAMB 3. Ele esteve um pouquinho descontado durante um período no qual ele deu uma alta SAMB 3. SAMB 3, SAMB 4 e SAMB 11. SAMB 11 são as units. Units quer dizer que ele tem um conjunto de ações dentro do SAMB 11 de ordinárias e preferenciais. Tá? Então, o que acontece? Ordinárias sempre sai o número 3 atrás e as preferenciais o número 4. As preferenciais elas têm uma preferência na distribuição de dividendos. O que quer dizer o seguinte, que na hora de distribuir os dividendos, eles pagam preferencialmente essa, depois essa. Essas aqui têm direito a voto. Né? E as units, que são esse mix, esse conjunto, como se fosse um pack. Eu não sei como é que funciona exatamente para o Santander, mas geralmente são duas ordinárias e uma preferencial, ou três ordinárias e duas preferencial. Tem que olhar bem certinho como é que funciona no Santander, a gente observar isso aqui. Por isso, elas são mais caras. E elas têm também uma liquidez maior. O que é uma liquidez maior? Se você quiser emitir uma ordem de compra, mais rapidamente você vai poder fazer a execução dessa ordem de compra. E também na hora de vender, elas são mais fáceis de vender do que essas duas aqui. Ok? Mas o que está previsto ali no papelzinho é o SAMB 3, que nesse momento é a ação mais barata da Santander. Vamos dar uma olhadinha como é que está o Santander. Pela cotação da Santander aqui está R$ 14,12, é o valor de cotação, tá? A variação, ela valorizou quase 19% nos últimos 12 meses, com um PL de 9,19%, perdão, e um valor patrimonial descontado, ou seja, abaixo de 1, de 10% abaixo do seu valor patrimonial. Isso quer dizer que o preço ele está defasado com relação ao valor de mercado. A diferença entre preço e valor é o seguinte: o preço é o valor monetário que você paga e valor é aquilo que você recebe, ou seja, aquilo que vale determinado bem. Então, o que está acontecendo aqui hoje? Você está conseguindo comprar Santander nas ações SAMB 3 10% abaixo do valor patrimonial dela. E ela ainda paga um dividendo razoável de 5,43%. Tá? Se você tivesse investido R$ 1.000 há um ano, você teria hoje R$ 1.189, fora o dividendo, isso aqui é só a valorização, fora o dividendo, deixa eu dar uma olhada aqui, ó, o valor considera o reinvestimento de dividendos. Tá. Se você pegasse esses dividendos aqui e fizesse esses aportes, então você teria, nesse período de um ano, R$ 189,82 de valorização com os dividendos reinvestidos. Beleza? Então tá, vamos para frente. Olhando aqui o PL dela, vamos colocar o setor aqui, o setor bancário. Ela está com um PL um pouco acima do setor, que está 8,63. Um PVP descontado 10%, quando a média do setor é 95%. Tá? Então ela tem o ROI, que é uma distribuição da valorização de lucros, ou seja, de 9,82, quando o setor está
7,52. É muito bom esses indicadores aqui, que ele vai nos dar uma noção bem boa. A média do setor do banco, o Santander, ele vem ali desde do terceiro trimestre de 2019, caminhando abaixo da média. Tá? Então, o que acontece? O Santander, ele é um banco que paga bons dividendos e está ainda descontado nesse período. Tá? Vamos lá ver quanto é que ele está pagando por ação. Ele está pagando 23, 24, 19 centavos por ação possuída. Ele pagou 19 em fevereiro, em maio e julho, agosto, 19 centavos. Mais ou menos o mesmo valor. Tá? Deixa eu dar uma olhadinha na Datacom aqui. Data dos próximos pagamentos. Fevereiro, março, ele não tem pagamento para frente. Ou seja, ele não tem mais nenhum pagamento agora. Seria só para 2025. Tá? Então, assim, a média dele, a média dos últimos 5 anos é 6,96, cai um pouquinho a média de dividendo por causa desse dividendo absurdo de 34,8% pago em 2014. Depois ele não conseguiu pagar muito mais, ele ficou um pouco sem atratividade. Isso explica porque ele também não conseguiu captar tantos investidores por pagar pouco dividendo, né? Aqui ele pagou 10%, mas é um dividendo razoável, né? Mas fora isso, ele está pagando uma média de 5, 6, não chega a 6%. Então, esses três aqui, e mais esse que foi um absurdo, foi um bom pagamento de dividendos. Ok? Por enquanto, por valorização, sim. Vamos ver o próximo? 19 centavos por ação. Não, 3 vezes no ano, pelo que a gente viu ali. Caixa Seguridade. Caixa Seguridade também paga bons dividendos, ela está um pouquinho alavancada. Vamos dar. Eu não fiz análise gráfica dele ali, só rapidinho. Vamos voltar aqui para a gente poder ver o Sambi11. Aqui vai estar Sambi11, que é a ação mais líquida, mas eu posso colocar aqui direto. Eu posso digitar aqui. Aqui deu um tiltzinho aqui. E tem muita coisa aberta no meu computador. Sambi3. Vamos dar uma olhada nas análises da Sambi3. Olha só. Vou botar a mãozinha aqui para a gente poder afastar e olhar o raio-x dela no período semanal. Então, esse aqui é o raio-x da empresa Santander no Brasil. É uma empresa que o Luiz Barsi tem na carteira. Ela atingiu um topo histórico aqui na faixa dos R$ 20,83 no mês de outubro de 2019, perdão, e dali começou a cair e dar uma lateralização com uma leve queda. Observando aqui no período mais longo, ela parece que está fazendo um fundo aqui na região dos R$ 11,12 em abril desse ano, e começou um movimento de lateralização, porém mais positivo. Se nós pegarmos um período mais próximo aqui, ó, isso que eu falei para vocês aqui fica mais evidente, ó. Ou seja, é como se eu tivesse pegado e colocado uma lupa nesse espaço aqui, ele teria trazido essa informação para nós aqui. Tá? Então, aqui a partir de exatamente maio de 23, ele começou a fazer topos e fundos ascendentes, onde os topos, o topo maior, ele está mais alto que o anterior, e os fundos também. Isso mostra, para você entender na análise técnica, que ele está começando a formar um canal de alta com essa variação aqui, ó. Então, é um canal de alta a partir dessa data que ele está começando a valorizar. Que valor tá? Hoje, ela está sendo negociada, Melissa. Ela deu uma forte queda no último dia, na última sexta-feira. Ela está valorizada em R$ 14,11. Essa forte queda pode mostrar uma oportunidade de entrada, um ponto de entrada. E geralmente quando ela cai forte assim, ela logo volta. Então, essa banda de Bollinger, que é esse azul aqui, ó, ele quando fecha, ele está acumulado, ele está andando de lado. Então, ele está acumulando para poder fazer um movimento seguinte. Ele acumula e sobe, ou ele acumula e desce. Tá?
Então, o que aconteceu aqui? Ele acumulou e está mostrando uma queda no curto prazo, ou seja, no período diário, tá? Então, cada candle desse aqui ele representa um dia de negociação na bolsa. Então, quando ele atingiu esse topo aqui, que tem um Tzinho aqui, é um detector de topos e fundos, ele desse dia aqui, ou não, é que ele negociou ainda, no dia seguinte ele negociou um pouquinho mais alto, no dia 5/9 de 24, para cá ele começou a cair, ou seja, em setembro ele começou a cair, ó. E agora ele deu uma queda forte. Só num dia de negociação, deixa eu pausar aqui, ó, ele caiu 2,62% só nesse dia, né? Então ele está abrindo uma oportunidade de entrada, sim. Tá? Ele pode cair um pouquinho mais, mas ele tem uma tendência de voltar. Eu acredito que isso com as informações relativas à taxa de juros, aumento da taxa de juros pelo Fed em 10,75, né? Quando o mundo inteiro está derrubando as taxas de juros, na verdade os Estados Unidos começaram com esse movimento, o Brasil ele está no sentido contrário. Perfeito? Estamos aí com 5 minutos de vídeo. Brincadeira, só para lembrar do Charlão, né? Vamos olhar então. Um outro banco, Melissa, que eu acho que Caixa Seguridade, eu já tenho ele mais ou menos, já tenho salvo ele aqui, ó. Caixa Seguridade, CXSE3, ele também, deixa eu colocar a mãozinha, não, já tá. A gente poder afastar aqui no período semanal. No período diário, Caixa Seguridade, ele já está mostrando aqui, ó, uma região de compra de preço mais próximo da região de compra. Só para entender o que é a minha região de compra, eu coloco mais ou menos uma linha assim, ó, que geralmente quando ele chega nesses níveis de preço, aqui os candles, quando eles chegam mais ou menos, estão negociando aqui, ele tem uma resistência para cair mais, ou seja, entra a força compradora aqui e joga o papel para cima de novo. Daí ele dá mais uma caidinha, ele entra mais ou menos nessa faixa de preço, logo a força compradora acontece. Isso eu estou falando aqui, mas eu estou analisando aqui desde de março de 24, então é uma região mais atual de preços. Ele entrou aqui nessa região, bate mais ou menos nessa região laranja aqui e devolve. Passa um pouquinho, mas ela chega, quando chega aqui mais ou menos, eu consigo antecipar ou uma entrada ou uma saída do papel, se for necessário. Como a gente compra para longo prazo, ele lateralizou aqui quase o ano todo, né, Caixa Seguridade, tendo essa forte valorização aqui nos últimos anos, né, aqui eu estou falando de 22 até aqui, onde ele terminou em março de 24. Daí começou a lateralizar, andar de lado. Tá? Caixa Seguridade é uma boa empresa, né? Ele está num setor muito perene, ele tem seguro de Minha Casa Minha Vida, uma série de coisas aqui que dificilmente eles perdem dinheiro, tá? Então, Caixa Seguridade das três que a gente analisou aqui para um ponto de entrada é uma das melhores. Mas eu não olhei ainda como é que estão os múltiplos da Caixa Seguridade. Vamos dar uma olhadinha? Eu entro aqui na lupinha, CXSE3, ok? Ela está negociando, como a gente viu ali, a cotação atual de R$ 14,50, teve uma valorização de 43,31% no último ano, nos últimos 12 meses, um PL de 12,69, lembra que o múltiplo, a linha de referência é 15, o PL de 15 para boas empresas com bons fundamentos, e ela está incrivelmente acima do valor patrimonial dela em, sei lá, 2,43%. Lembra que é 1? Esse número aqui é 1, então ela está muito alta. 3,43 é muito alto. Contudo, ela está pagando um excelente dividendo, né? Um excelente, nossa, muito bom barra excelente de 9,18%, mesmo com essa valorização. Tá? Olha aqui mais ou menos aquilo que a gente viu lá. Então ela está, essa lateralização aqui, ó, nesse período. Então ela está andando de lado aqui, hora cai, hora sobe, abrindo possibilidades de comprar na baixa e vender na alta. Tá? Se você tivesse investido R$ 1.000 na Caixa Seguridade há um ano, fora aqui incluídos os dividendos, né, você teria R$ 1.433,14. Comparando com o setor,
ela tem um PL de 12,69 quando o setor está mais adequado no setor. A gente já viu ali no Santander que a média ela tá no mesmo setor, apesar de ser seguro, ela está no mesmo setor de bancos aqui, né? 8,63 é o PL do setor. PVP altíssimo, quando a média do setor, como a gente viu lá em Santander, está 95. Santander está 0,9, ou seja, está 10% valorizado e o setor está 5% valorizado, abrindo oportunidade para várias entradas aí em vários. Aquela coisa, você pode dar uma campeada aí, como diz o gaúcho, você pode dar uma procurada aí, uma peneirada, uma garimpada, você vai achar boas empresas em preços excelentes. A média de dividendo dela nos últimos 5 anos é de 7,76 e o dividend yield atual dela é de 9,18. Então ela tem pago aí 55 centavos em maio, 1 centavo em maio, na mesma data, complementar rendimento tributado, dividendo, rendimento tributado. Esse aqui eu tenho que pesquisar bem qual que é a diferença do JCP. 8 de maio, e aí tem uma previsão de pagamento de 23 centavos por ação no dia 18 de novembro. Entretanto, você tem que já ter as ações até essa data até o fechamento do mercado do dia 4 do 11 de 24, você tem direito ao recebimento muito próximo da data a data de pagamento aqui no dia 18 do 11, ok? Você receberá 23 centavos por ação. Ok? Então, está bem interessante. Aqui nós temos algumas outras concorrentes que você pode fazer uma comparação de ações, mostrando que o Banco do Brasil, o BB Seguridade, está com PL melhor do que a média. Aqui, o preço sobre o valor patrimonial, ou seja, o preço do VP do IRB é melhor, mas o IRB andou dando problema aí, tem 3 sinal vermelho ligado, já ganhei dinheiro com o IRB, mas ele tá muito, a volatilidade frente aos pares é muito grande, então tem que tomar cuidado, ok? E o IRB também não está pagando dividendo, tá? Os outros não estão pagando dividendo. O dividendo do Banco do Brasil é menor do que da Caixa de Seguridade, que está pagando dividendo melhor, tá? O valor de mercado e a margem líquida está por aqui. Beleza, então? Melissa, olhando para essas análises, o que você acha que ficou melhor dentro dessas possibilidades? Eu acho que, na verdade, eu vou dividir entre a do Santander e a da Caixa Seguridade. Você vai comprar quantas ações de cada? Não sei ainda. Tá Vai ser bom. pouquinho. Mas mais ou menos essa análise técnica, ou seja, análise gráfica, para poder identificar o melhor ponto de entrada, e a análise tipo assim, dos múltiplos, de como é que está a saúde da empresa. Óbvio que se você precisar mesmo, quiser se aprofundar, se for fazer aportes grandes, né? Se você for fazer aportes grandes, é interessante que você dê uma olhadinha na documentação que ela emite para os acionistas, que eu acho interessante. Para a gente fechar, vamos dar uma olhadinha no banco também, que ele é um pouco mais caro, mas a gente já aproveita e faz essa análise, que é o Banco do Brasil, que a gente já pega lá para o Milton, aquela possibilidade que ele queria ver como é que está o Banco do Brasil hoje. BBAS3, Banco do Brasil. O Banco do Brasil hoje ele está numa cotação de R$ 27,50, valorizando no último ano, nos últimos 12 meses, 26,78%, ótima valorização. Um PL descontado de 4,87. Lembra que os múltiplos por PL é um múltiplo de 15 para boas empresas com bons fundamentos, né? E o P sobre VP está incrivelmente descontado. Ou seja, ele está 12, né? 12. Não, ele está com 0,88%, mas está muito barato, pagando um grande dividendo de 9,10% de yield. Se você tivesse investido R$ 1.000 há um ano, você teria hoje 1.267. Porém, esse potencial aqui
Valorização está muito interessante, está extremamente convidativo para você entrar em Banco do Brasil, apesar de que depois eu vou mostrar para vocês que ele deu uma caída forte nos últimos dias, principalmente com a notícia da alta da Selic. O PL dele está em 4,87, quando do setor, olha aqui, olha a oportunidade, está 8,63. O P sobre VP é de 0,88, quando a média está 0,95. Tá? O dividend yield dele, perto dos pares do setor, é de 9,10% a média, quando a média do setor está pagando 1,55%. Né? Então, assim, ó, o Banco do Brasil está num preço legal demais. Aqui o Banco do Brasil em vermelho, ou seja, ele caiu abaixo da média, ele tinha dado uma estourada lá no terceiro trimestre de 2020 e lá para cá veio caindo. Okay? É um banco muito sólido, paga muito dividendo. Olha só, empresa com mais de 5 anos de bolsa, o lucro dos últimos 20 trimestres, 5 anos, um ROI acima de 10%, crescimento de receita nos últimos 5 anos, uma liquidez diária acima de 2 milhões. Tá? Nunca deu prejuízo no ano fiscal. Isso é difícil, né? Uma empresa que nunca dá. Mas a empresa pagou mais de 5% de dividendo nos últimos 5 anos, ou seja, a média de dividendo delas é superior a 5%. Possui uma dívida menor que o patrimônio. A empresa apresentou crescimento de lucro nos últimos 5 anos, sim, também. E é bem avaliada pelos usuários desse site. Então, assim, ó, a média dela nos últimos 5 anos é 7,32, maior do que 5%, como a gente viu aqui. E o yield atual dela está de 9,10%. Também por isso que eu comprei semana passada, Banco do Brasil. Né? Então, quem tem as informações antes, geralmente consegue, quem consegue fazer essas análises com bastante critério, sem emoção, né? Porque o mercado de ações não é emoção. Né? Se você quiser emoção, você vai reservar no máximo 10% da sua carteira para emoção e o restante é perenidade. Só que Banco do Brasil é perenidade, então ele está numa oportunidade excelente para entrar. Então aqui, para a gente ver o que ele pagou aí no ano de 2024, ele começou pagando lá em fevereiro de 24, 11 centavos por ação, na mesma data, mas não dá um centavo aqui, ó. Aí 29 do 2 pagou 30 centavos por ação, JCP, e no 27 do 3 pagou 20 centavos. Em dividendos, 21 do 6 pagou 16 centavos, através de JCP na mesma data, 29 centavos, ou seja, bons rendimentos, bons dividendos ao longo do ano de 2024. 20, não deu 15 centavos aqui em outubro, em agosto, perdão, sempre confundo. E aí, também aqui na mesma data, dividendos JCP, e aí tem um pagamento previsto para 27 do 9, Datacom dia 11 do 9, ou seja, já passou essa Datacom. Quem entrou, eu entrei depois dessa Datacom, não vou receber esse pagamento aqui. Entendeu? Porque ele deu abertura, deu oportunidade depois, né? Beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui são as informações que ele tem o melhor yield dentre os concorrentes. Segundo o valor de mercado, o valor de mercado do Banco do Brasil, ou seja, são os tubarões da Bolsa, né? Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander, BTG Pactual, são os grandes da Bolsa. Tá? O BTG está entrando, né? Mas já tem uma boa porcentagem, uma boa liquidez aqui. Nós estamos falando da casa de bilhões. Tá? Então tá, vamos dar uma olhadinha então rapidamente no Banco do Brasil aqui no Profit BBAS3, só para a gente fechar a nossa análise de hoje. BBAS3, BB Seguridade e BBAS3, aqui é Banco do Brasil, ok? No período semanal e no período diário, olha só. Lembrando que aqui ele está andando de lado, o Banco do Brasil, desde o período da semana de 11 do 12, tá? Isso aqui, lembra que a gente está olhando o semanal aqui e aqui o diário. Aqui eu consigo pegar exatamente o dia que ele está andando de lado, mais ou menos dia 18 do 12, ou seja, dezembro de 2023, ele sobe até essa região de preço de R$27 e cai até essa região de preço de 25. Então ele está oscilando nesses R$2 aqui, R$3, até onde ele passou
foi aqui na data de 19/8/24. Então ele negociou um pouquinho acima e está voltando. Só que o que acontece aqui, ó, ele pode voltar até esses níveis que eu programei, que temos resistência para o papel. Ele, no último pregão da sexta-feira agora, ele rompeu, então ele tem um potencial downside até aqui. Para saber isso em números, do valor que ele negociou, que ele fechou, até esse ponto, ou seja, ele tem 1,5% para cair. Se ele continuar nesse movimento de queda, ele vai vir até aqui, até na média de 200, ele chega a 2,71%, e se ele chegar aqui na última resistência mais importante, até chegar na região de preço, ele cai quase 3%, 2,89%. Deixa eu afastar um pouquinho para poder chegar nessa região de preço. Qual que seria o downside para chegar nessa região de compra sem medo, ou seja, atravessando inclusive uma resistência forte, que é a média de 200 períodos, nós chegaríamos lá embaixo. Vamos ver. Tem um potencial downside de 6,36%, sendo que nos últimos dois pregões ele já caiu 3,25%. Né? Então ele já caiu 3%. É um bom ponto de entrada aqui. Quem estava querendo entrar nas ações semana passada já tem um ponto de entrada bem interessante, que ele já está, desde agosto, 19 de agosto, ele está negociando nessa faixa de preço. Aqui é o topo histórico dele. Então ele vem, toca o topo histórico e volta, acumula, ele vem para tocar de novo o topo histórico. Até porque ele está com esses índices, ou seja, com esses indicadores bem interessantes, chamando mais investidores para compor a carteira, colocar o Banco do Brasil nas suas carteiras. Se eu tiver um dinheirinho ali, eu vou ver se consigo, pretendo aportar mais um pouquinho. Então tá, basicamente era isso. Aqui nós temos então a região de preço que eu mostrei para vocês. Topo histórico, é normal que ele fique brigando um pouco esse topo histórico até romper. Né? Olha, chegou, fez um movimento, aqui no movimento mais longo, ele fez um movimento suave, desceu, acumulou, vem subindo, agora ele está fazendo provavelmente mais uma acumulação para pegar força para subir. Ok? Um grande abraço a todos então, até a próxima.